Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A casa seja, porque aqui a gente se sente na casa, né? A gente se sente dentro do centro espírita, porque é essa energia que a gente faz aqui. Então, eu gostaria de fazer o convite para cada um de vocês que quiser fechar o olho, pode fechar. Quem quiser estiver sentado, se aprume na cadeira. Quem estiver deitado, fique deitadinho. Mas que neste momento tente silenciar um pouco os pensamentos da parte exterior, da parte de fora, e se voltar para dentro de si. Vamos descobrir dentro de nós o amor, a paz, a luz. Vamos sim, vamos sentir essa luz dentro de cada um de nós. E vamos permitir que essa luz se expanda, reverbere e se forme uma egrégora linda, vibrante, para que possamos, com as bênçãos do nosso Pai maior, do nosso amado Jesus Cristo, e com a proteção e com a intuição dos amigos espirituais, da equipe espiritual seja, possa trazer para cada um de nós aquilo que a gente precisa ouvir. Então vamos nos permitir a oportunidade de evoluir, de melhorar. É de cada um de nós, é um compromisso. E aqui estamos nós. Vamos com essa energia de amor, de luz e principalmente de misericórdia. Misericórdia, Pai. Vamos fazer a oração que o Pai nos ensinou, fazendo a abertura da nossa doutrinária do dia de hoje. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém? Que assim seja. Estão abertos os trabalhos. Quem é hoje? Palestrante é Vamos, seu Hermes. Ele está tentando entrar. Ele falou sim, comigo aqui agora que está tentando entrar, mas está dando sem conexão com vocês. Eu mandei ele está está dando tentando aí sempre. de novo. É, vamos aguardar um pouquinho, mas vamos permanecer. Vamos deixar essa energia tomar a nós, cada um de nós. Vamos fazer com que nossa casa seja a casa seja nesse momento. E vamos vibrar luz, vibrar amor. Vamos deixar esse silêncio para o preparo da reflexão do dia de hoje.
E aí, Du? Eu mandei para Jamile agora. Mili, olha aí seu zap. Ele disse que está acessando um link, mas está aparecendo nova reunião. Boa noite a todos. Vamos lá. Estou sendo ouvido? Sim, assim. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. E enquanto nos deleitamos com som, as imagens que foram colocadas para a nossa harmonia interior, consideremos o tema a ser abordado na noite de hoje.
amai os vossos inimigos. Como é saber comum, se eu tomo a iniciativa da palavra, é porque o palestrante, por algum motivo, ainda não se apresentou. Entretanto, como temos sempre o banco de reserva, eu colocaria à disposição de algum membro do banco de reserva que quisesse fazer a abordagem da noite, senão a gente começa refletindo. Barros, só um minutinho. Eu acho que ele já está aqui na sala. Deixa ele abrir o microfone. Seu Hermes, você já está na sala? Ainda não. Enquanto Hermes ingressa, pensemos no tema. Amai os vossos inimigos. Que nossas reflexões sejam em torno de quem são nossos inimigos? E, em sentido contrário, quem são nossos amigos? Evidentemente que isso nos leva, como uma parafrase, quando questionaram Jesus de quem eram os parentes dele. E ele disse que eram os parentes dele todos aqueles que faziam a vontade do Pai Celeste que estava nos céus. Então, a partir do parafraseamento desse dito de Jesus, a gente lança a questão: quem são nossos amigos e quem são nossos inimigos? Franqueada a palavra. Podem falar, viu? Não é assim tímido, ninguém fala, não? Ou são tímidos ou mudos? Paz e bem, meus irmãos, eu estou, inclusive, informando que estou retornando aos nossos encontros. Encerra-se quinta-feira o curso que eu fiz, né? 5 anos de curso, na verdade. E, infelizmente, esse semestre ficou na terça, não dava para jogar os 5 anos fora. Em outras circunstâncias, eu até teria agido assim. Mas tudo bem. Então, essa provocação do nosso irmão Barros, ela é interessantíssima, porque se nós formos ver na codificação, os espíritos de luz que a inspiraram vão dizer que o espiritismo traz um novo conceito de inimigo, amigo e inimigo. Dizer, aqueles que nós achávamos que eram nossos inimigos, na verdade, se transformam em grandes benfeitores nossos, na medida em que nos provocam a chance de exercitar os valores cristãos, os princípios cristãos. Então, tem muitos inimigos nossos que nos possibilitam o exercício da paciência, o exercício da tolerância, o exercício da caridade, né? Porque muitas vezes você está ajudando a pessoa e a pessoa não está reconhecendo isso. Precisa, aceita, mas ao mesmo tempo lhe cria dificuldades que você vai aprender com paciência, tolerância, ignorar para que a caridade aconteça, seja feita, enfim. A princípio, a gente tem que dizer isso que vocês já ouviram várias vezes, já devem ter repetido, que é o seguinte: o espírita, ele não tem inimigos. Ninguém é seu inimigo se você verdadeiramente abraça a doutrina espírita. Agora, se outras pessoas se consideram seu inimigo, é problema delas. Mas no seu coração, você não vai alimentar ódio contra ninguém. Você não vai alimentar desejo de vingança contra ninguém. Você vai respeitar a todos e a todos vai ver irmãos que precisam de você em um momento ou outro. Com o cuidado que eu sempre advirto a todos. Pureza das pombas, mas malícia das serpentes. Você não vai abrir sua casa e seu peito ao inimigo, porque ele vai enfiar a faca em você. E nem vai dizer, olha, eu te perdoo. No seu coração, você tem que perdoar. Você vai chegar, porque ele vai mandar você fazer um bocado de coisa feia com esse perdão, porque ele é seu inimigo, ele te odeia. Você não odeia. Você não tem inimigo, você quer o bem dele. Mas não é o caso dele. Então aí você mantém uma distância segura, enquanto a própria vida trata de amadurecê-lo, que é o que Kardec ensina. E o ajuda em momento algum que ele tirar vantagem disso. Aí, tá vendo? Fez isso comigo e eu ajudei. Não, isso jamais. Ajuda porque é seu dever ajudar qualquer um, principalmente esses. Porque outra coisa, consideração importante que tem que ter. Se essa pessoa é nossa inimiga, entre aspas, ou se ela se considera isso,
porque nós somos ligados e somos espiritualmente ligados. Já convivemos no passado e com certeza teremos que conviver no futuro como convivemos no presente. Então, é uma pessoa, uma alma vinculada à nossa alma. E muito provavelmente, não é certeza, mas muito provavelmente, no passado fomos nós que ferimos, fomos nós que traímos, fomos nós que enganamos. E agora está na hora de fazer o trabalho de reparação do mal que fizemos, de aceitação daquela pobre criatura com todos os seus defeitos e de construir os laços de amor que deveríamos ter construído no passado. Lembrando sempre que o acolher, o ato de acolher, a gente faz com amigos. Esse que não se considera nosso amigo, que quer o nosso mal, vamos sempre manter uma distância segura e sempre prontos para ajudá-lo e sempre ajudando, e de preferência sem ele nem saber. Quantas vezes nós já fizemos isso? Né? Ajuda, mas não diga que fui eu. Porque se ele souber que fui eu, mas faça isso. Porque você quer o bem dessa pessoa, porque você é cristão, você é espírita. Você se guia por princípios maiores do que esse de vindita, de ódio e esses sentimentos inferiores que nós cultivamos no passado, mas não vamos mais cultivar no presente, porque não queremos viver o nosso futuro orientado e alimentado por eles. Ora, senhores, agora vamos continuar esperando outras vozes. Vamos ouvir os nossos profissionais da área de psicologia que estão presentes, mas antes, como o Sérgio colocou, né, refletir sobre o que o Sérgio colocou. A pessoa, ao se dizer espírita, não lhe é permitido declarar possuir inimigos. Então, de certo que outrem dirá que é nosso inimigo, mas não temos o direito de dizer que fulano, beltrano, ciclano é meu inimigo. Mas aí, nessa vertente de ouvir principalmente os nossos profissionais Solange, que trabalha nessa área, e quem mais da área de terapia, bem, e todos os outros que trabalham na área de terapia, principalmente para dizer o que leva uma pessoa a se declarar a nossa inimiga. O que caracteriza a pessoa em termos de sentimento para ela se sentir nossa adversária? Vamos até substituir o nome, né? Inimizade por... ao invés de inimigo, desafeto. Fica mais leve, né? O que leva alguém a se considerar o nosso desafeto? Vamos ouvir aí todos. Fica aberto a todos, né? Embora eu tenha chamado a atenção, né, dos nossos profissionais da área terapêutica, mas fica aberto a todos. Podemos pensar assim. Vamos lá. Lúcia, né? Temos aí dois profissionais da área, Lúcia e Solange, né? Elas vão até dizer, coitadas, que eu sempre exploro ela, que jogo o problema nas mãos delas, né? Solange, eu acho que até saiu. Olha. Fui intimada, né? Olha ela. Apareceu. Lúcia, fica aí, viu, Lúcia? Não suma não, viu? Lúcia, você também vai falar, viu? Então, vejam bem, em primeiro lugar, assim, o que nos afeta, né? O que tem no outro que nos afeta? Porque, às vezes, a gente pensa assim, eu não gosto daquela pessoa, e toma aquela pessoa como inimiga nossa. Porque, de alguma forma, o que a pessoa fala, até a forma da pessoa falar, nos incomoda. E aí é bom que a gente traga para a gente que o verdadeiro inimigo é o que está dentro da gente. É aquele sentimento que a gente tem pela pessoa, é aquele pensamento que a gente emite para a pessoa, porque são coisas nossas e que a gente ainda não sabe trabalhar, não sabe nem o que é. Às vezes a gente pensa assim, mas eu não gosto de fulano, deve ser coisa de outra vida. Às vezes pode ser e pode não ser. Às vezes é algum aspecto da pessoa que está dentro de mim, mas que eu não desconheço naquele momento,
mas alguma coisa está despertando para o meu lado. Então, a gente tem que estar sempre avaliando na perspectiva nossa, porque o problema não é se o outro gosta ou não gosta de mim, que é um problema dele. Mas, a partir do momento que eu ajo de forma não ética, que eu ajo de forma incorreta com o outro, aí sim passa a ser um problema meu. Então, os verdadeiros inimigos nossos estão dentro da gente. Por isso que a gente tem que estar pensando que inimigos são esses, que aspectos são esses que existem dentro de mim e que eu não acolho, que eu não olho com cuidado, que eu não olho com carinho, porque a gente só vai tornar esses aspectos amigos nossos se a gente começar a reconhecer primeiro que eles existem dentro da gente e que a gente precisa trabalhar. Uma raiva é um inimigo nosso. Quantas vezes no dia eu tenho raiva? Uma falta de paciência. A impaciência é o inimigo nosso. Quantas vezes eu sou impaciente com a pessoa que está do meu lado? Seja ela o porteiro, a pessoa da padaria, qualquer pessoa que esteja do meu lado, que eu tenho paciência. Até na fila do banco, né? Estou impaciente. Então, assim, são aspectos nossos. E a gente precisa estar atentos para esses aspectos, porque a gente só vai se melhorar enquanto a gente reconhecer esses aspectos, porque eles vão se tornar amigos nossos, vão nos ajudar a se tornar pessoas melhores. Então, assim, o convite que está sendo feito hoje é exatamente para a gente olhar para esses aspectos nossos, que a gente está sempre colocando no outro, achando que a gente está nessa posição porque alguém puxou o tapete, porque alguém fez algo errado com a gente, porque alguém não gosta da gente, sempre colocando no outro a responsabilidade e daí se colocamos como vítima. O grande problema nosso é que a gente se coloca como vítima em todas as situações das nossas vidas e não assume a responsabilidade da nossa posição, né, diante da vida que a gente escolheu, porque a gente escolheu essa vida. Se a gente está aqui com aquela mãe, com aquele pai, com aquele filho, é porque foi escolha nossa, né? Não foi porque por acaso, não, porque alguma coisa a gente precisa aprender com essas pessoas que estão no nosso convívio. Passa a bola aí para a Lúcia. Lúcia e quem quiser falar, né, gente? As pessoas podem também se colocar, dizer o que é que entendem com isso, qual é a dúvida. Ô Sol, me permita fazer uma reflexão diante do que vocês falaram aí, Barros, Sérgio e você. Eu imagino, eu tenho esse pensamento de que o fato de nós estarmos perdoando alguém não nos coloca numa posição superior, né? Muitas vezes as pessoas não perdoam porque acham que quem está perdoando, ou está pedindo perdão, ou está se colocando numa posição de superioridade. Eu gosto muito daquela frase: a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, quando for perdoar, pense o que você precisa perdoar. Se são coisas da outra pessoa, ou como você bem falou, se são coisas suas que você enxerga na outra pessoa e te incomodam tanto que você não é capaz de se perdoar pelo que fez, né? Pequenos... a raiva do dia a dia, né? A impaciência mesmo, que geralmente nós, pela lei, que é uma lei que existe na minha cabeça, que é a lei da intimidade, falamos coisas e ofendemos geralmente as pessoas que mais estão próximas de nós, que talvez nós não teríamos coragem de falar para um estranho. E assim, a gente vai lá e pede perdão, mas às vezes no sentimento tão superior que a outra pessoa não entende aquele pedido como um perdão e vira realmente um desafeto. E a gente tem visto isso, né? Os desafetos dentro de casa, os desafetos dentro do trabalho, os desafetos
e a gente está procurando desafetos na rua, inimigos na rua, e estão tão próximos, né? Talvez, se a gente descer um pouquinho do pedestal, e Sérgio também falou muito bem dito, perdoar não quer dizer que você está próximo, andando junto. Perdoar é você olhar para aquela pessoa e não ter sentimento de raiva, de pena, de culpa por ela não gostar de você. É você olhar e falar, existe alguma coisa que faz com que aquela pessoa seja um desafeto meu. E, assim, não é um problema, né? Não é um problema, é uma responsabilidade mesmo sua de descobrir e da outra pessoa, né? O ideal, na minha cabeça, no meu pensamento, é que você se vá, assim, despido de toda a arrogância, despido de todo ar de superioridade, perdoe e espere que em algum momento aquela pessoa te perdoe também, talvez até por nada que você tenha feito. É interessante a sua colocação, Cleito, porque assim, a primeira pessoa a se beneficiar do perdão é quem? Somos nós. Por quê? Porque quando você perdoa aquela pessoa, você deixa de ter aquela mágoa, fica pensando na pessoa, você se desliga da situação. Imagine você passar o dia inteiro ou dormir pensando em alguém, com raiva da pessoa, né? Então, assim, a primeira pessoa a se beneficiar somos nós mesmos. Então, a gente não está fazendo favor a ninguém, está fazendo favor a si próprio. E se o outro não perdoa você, já não é um problema seu. Quem vai ficar com isso, com o coração pesado, é o outro, não é você. Então, quanto mais a gente trabalhar para tirar esses pesos da nossa vida, das nossas costas, da nossa cabeça, do nosso coração, mais leve a gente vai viver essa vida. E a gente já tem tanta coisa, tanta demanda no nosso dia a dia, de trabalho, de criação de filhos, de educação de filhos, de cuidar de casa, principalmente agora com essa pandemia, né? Que a gente está nessa situação, assim, de muito luto, é luto para todos os lados, as pessoas estão tendo perdas. Então, se você entra também nessa energia, o prejudicado vai ser você mesmo. Então, quando alguém lhe fizer alguma coisa, tente analisar que o que ele fez, se ele fez algo de errado com você, algum mal para você, que vai ser um problema dele. Tem uma frase que eu acho assim, que é até de Adenauer, que ele fala, Adenauer Novaes, né? Ele fala assim, ó, não exigir do outro aquilo que ele não pode lhe dar, aquilo que ele não quer lhe dar, ou aquilo que ele não tem para lhe dar. Então, a gente não criar expectativa em relação ao outro. Você perceber o outro como ele é, e, na medida do que ele seja, você tentar conviver com ele. Porque se ele não lhe pode dar amor, não adianta você exigir amor dele. Ele não tem, ele não pode lhe dar, ele não quer lhe dar, ou ele não tem para lhe dar. Né? Então, às vezes, o grande problema nosso é que a gente vive em uma situação de sempre exigir do outro. A gente exige que o outro seja pontual, né? E o outro não é pontual. Não adianta, gente. A pessoa que não é pontual, ela não vai ser pontual mesmo. Então, a gente já sabe, a gente tem que começar a lidar com isso, porque a gente se chateia, a gente fica energeticamente abalado, né? Porque no momento que a gente entra nessa vibração da chateação, a nossa energia já vai lá para baixo, e quem é o principal, o malefício principal vai para a gente. O outro está lá na dele, na curtição, não está nem aí. Então, a gente precisa aprender a lidar com as pessoas da forma como elas são. Claro, se você não confia na pessoa, não estou dizendo que eu tenho que confiar em todo mundo, não, né? Mas, assim, tentar me relacionar com outra pessoa sem estar armado, sem carregar nenhuma armadura, porque a armadura pesa muito e nos leva para um lugar de muita dor, de muito conflito interno, e, assim, e de perceber o outro como nosso inimigo, quando, na realidade, os inimigos estão dentro da gente. A gente precisa só conversar com eles, trabalhar com esses inimigos que existem dentro da gente e ter uma convivência, né? Uma convivência harmoniosa. Perceber quando ele está chegando, de que forma ele está chegando, né? Para se preparar. A raiva está chegando, então como é que essa raiva está chegando? Não estou dizendo que ninguém aqui é santo, porque
Jesus teve raiva também. Quando Jesus precisou usar o chicote, ele usou o chicote. Mas ele precisou, naquele momento, se disciplinar o que estava acontecendo ali. Então, a gente perceber também os nossos momentos e não se cobrar tanto, não se sentir menos merecedor, não se sentir responsável por tudo que acontece na vida da gente, na vida do outro. A gente não é responsável pela vida do outro. A gente não tem o poder nenhum de tomar decisão pelo outro, de achar que o outro está com a vida assim ou assado por minha causa. Ah, se eu tivesse feito de uma forma, talvez tenha sido diferente. Não sei. Naquele momento, foi aquilo que eu podia fazer. Se eu decidi errado, paciência. Então, agora, daqui para diante, eu vou tomar outras decisões. Mas, naquele momento, era o que me cabia, o que eu pude avaliar, que foi o correto, que foi necessário, que foi possível fazer. Então, a gente se colocar num lugar sempre de crescimento mesmo, de avaliar, de se perceber como pessoa, perceber esses aspectos que eu não gosto, a gente não gosta de se perceber com essas de vaidade, né? A gente acha que a vaidade, quando ela é normal, você gosta de estar arrumado, estar limpo, né? Mas quando a vaidade chega a um ponto que é a coisa principal da sua vida, aí sim que é o problema. Mas aí eu tenho dificuldade de lidar com essa vaidade, de reconhecer essa vaidade. Principalmente a vaidade de se achar melhor do que o outro. Então, se a gente se coloca no lugar de que a gente não é melhor do que ninguém, a gente está aqui no mesmo local, no mesmo planeta, porque estamos todos no mesmo nível de vibração. Não foi à toa que a gente encarnou no planeta Terra. Podia ter encarnado em qualquer outro lugar? Podia, mas a gente está aqui. E se a gente está aqui é porque temos coisas em comum. Todo mundo aqui que está nessa sala hoje tem muita coisa em comum. Né? Por quê? Porque estamos no mesmo nível de vibração. Por isso estamos nesse planeta. Então, é necessário que a gente pense sobre isso e se perceba enquanto espírito imortal, porque um dia eu não vou estar mais aqui, meu corpo vai, né? O corpo fica, mas meu espírito se liberta. E eu vou continuar sendo espírito, carregando, levando para outra dimensão, todas essas bagagens, as experiências que eu consegui construir enquanto convivi com vocês todos aí. Então, todo mundo aqui contribui para o crescimento do outro. Porque ninguém vive sozinho, ninguém vive isolado, todos nós vivemos em uma comunidade e as pessoas que estão nessa comunidade é que estão contribuindo para o nosso crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano. Jesus não viveu isolado, muito pelo contrário, ele vivia cercado de pessoas. Então, ele precisava também, se ele encarnou aqui na Terra, porque ele veio com uma finalidade. E o exemplo de ser humano foi exatamente o que ele veio ensinar. Como ser uma pessoa melhor? Olhe para Jesus. O que é que ele faria se ele estivesse no seu lugar? O que é que ele faria se ele estivesse no meu lugar? Então, ele é um modelo, né, de humanidade que a gente precisa estar minimamente se aproximando. Porque aí não tem errada, né? Diga, Bar. Alguém mais quer falar? Não, só chamar a atenção para um ponto que o Solange falou, que é muito importante, e que eu já falei várias vezes para vocês também, destacando esse ponto. É o poder absoluto e a impotência absoluta que Deus nos deu. Nós temos um poder absoluto dado por Deus, coisa de história em quadrinho, coisa de gibi, coisa de super-herói de cinema. E, ao mesmo tempo, uma impotência absoluta. Acho que para compensar esse superpoder. Que impotência absoluta é essa que Deus nos determinou, impôs e impôs? O ser humano não tem poder nenhum sobre o passado. Mas nenhum mesmo. Matou, está matado. Roubou, está roubado. Abortou, está abortado. Foi. O que você fez está feito, meu irmão. Não tem mais volta, não. Está feito e acabado. Agora, ao mesmo tempo que nós temos essa absoluta impotência sobre o passado,
Nós temos um poder absoluto sobre o futuro. O futuro do ser humano é o que ele quiser que seja. Você escreve as páginas do seu futuro a todo dia, elas estão abertas em branco. Você faz o que você quiser, principalmente se tem a consciência de Deus e se procura a comunhão com Deus, a aliança com Ele, para escrever essas páginas. Então é isso mesmo que Solange falou. Esquece o que está feito, porque o que está feito, não volta mais não, irmão. Agora, redefine o que vai ser feito, redefine o amanhã. Faz agora o que você quiser fazer, porque você terá um aliado daqueles de primeiro mundo, que é Deus, Criador absoluto, que te ama incomensuravelmente e incondicionalmente. Eu vou completar com uma coisa que eu trouxe para a minha vida, né, desde quando aí eu penso na doutrina espírita e penso em ser espírita. Não estou falando que as outras religiões não me ajudaram, mas me ajudaram sim, que eu vim da religião católica e o cristianismo, né, que a gente carrega. Mas a partir do momento em que eu imaginei, assim, estudando o movimento da Terra, que ela gira em torno do Sol e não gira em torno de mim, as coisas que as pessoas fazem deixaram de me afetar tanto. A gente escuta muito pessoas falarem assim, parece que aquela pessoa está falando comigo. Então, aquilo que a gente carrega, as energias que nós nutrimos dentro de nós e para com os outros, é só responsabilidade nossa. Quem está lá do outro lado não sabe o que a gente está passando. Quem está lá do outro lado vai falar coisas que talvez coincida com o momento que você está passando, mas nem sempre são para você. Então, nutrimos sentimentos, às vezes, de que alguém nos persegue, pura e simplesmente por um problema meu, que já está dentro de mim. E que qualquer pessoa que fale algo que machuque aquela ferida, vai me fazer sentir mal e achar que aquela pessoa está fazendo comigo. Então, assim, uma coisa que eu fiz para mim é deixar de querer ser o centro das atenções e ter a minha responsabilidade. Era só essa contribuição. Né? Muito bem. Como Seu Hermes entrou, Barros. Só para passar a palavra para Hermes, né? Ainda que seja para ele tecer algumas considerações, mesmo em termos finais, vamos pensar no seguinte, que os nossos inimigos, ou os nossos adversários, assim declarados, são pessoas que, de alguma forma, têm um entendimento a nosso respeito, que nós lhe provocamos uma falta, de alguma forma. Por uma falta no sentido de eu ter lhe tirado alguma coisa material, de eu ter lhe decepcionado em termos de confiança, de eu ter a perspectiva de eu amar e eu não amá-lo, por aí vai. Então, o adversário é sempre a pessoa que está a considerar que eu sou devedora dela. Entra a fala inicial de Sérgio. Bem, a doutrina nos ensina que a gente deve considerar essas faltas, essas cobranças, como sendo cabíveis ou não. Ou seja, se alguém está me tirando o sono porque diz que o fato de eu ser traidor, de eu ser egoísta, de eu ser prepotente, de eu ser oportunista, ela, tendo sido prejudicada por mim, não vai me deixar dormir, ela só vai me deixar dormir quando eu tiver um isolamento em relação à atitude dela. O isolamento em relação à atitude dela pode ser de duas formas. Ou manifestar uma posição contrária do que ela afirma, ou então eu modificar a minha característica. Assim sendo, os processos que a gente considera na doutrina espírita como sendo obsessivo, eles são cabíveis na medida em que nós possuímos a característica
ou nós provocamos a falta que a pessoa que se declara nossa adversária assim afirma. Então, aí é como o Sérgio colocou. A doutrina espírita nos ensina que elas têm uma importância muito grande em nossa vida, na medida que nos leva à reflexão, na medida em que nos ajuda a nos aprimorar. E, como todos nós temos, aí, como nossa tipificação, as mazelas que ainda carregamos, é necessário que a gente efetivamente esteja consciente de não possuirmos aquela característica de ser criador de faltas do que o adversário aponta. Isso se chama o quê? Aumentar a vibração. É o que a gente tem como ensinamento nos centros espíritas. Olha, você vai se livrar do processo obsessivo na medida que você melhore, na medida que você aumente sua vibração, na medida que você mude seu comportamento. Isso é se elevar em relação ao obsessor. Pois bem. Então, nós vamos, com esse fechamento da nossa vertente, entregar a palavra ao nosso irmão Hermes para continuar com a fala, já que ele é o nosso convidado na noite. Fique à vontade, Hermes. Hermes, o seu som está desligado ainda. Hermes. Boa noite a todos. Agora. Caríssimos confrades da Sociedade Espírita Jesus e Amor, abençoe-nos o Cristo, o amigo maior, inconfundível. Os nossos sinceros votos de muita paz, relembrando que paz é plenitude de comunhão com Deus, segundo a afirmativa do amigo espiritual Simbá, através do médium Divaldo Franco e o livro Poemas de Paz. Do amor que tive, não direi palavra. Pois se o amor em canções se faz mais lindo, descobri que este amor, posto que infindo, não é chama que morre e fica lava, mas um poema que jamais se acaba. Dos cantos que cantei, não direi nada. Pois se o cantar na vida é formosura, agora sei que para ganhar altura, não basta a nota sentida na toada, é preciso cantar da paz plantada. Mas da morte que veio, direi tudo, pois se a vida é uma rosa em extinção, em seu perfume é o imortal clarão, que contempla remorso puro e mudo, por ter feito do nada meu futuro. Meus irmãos, a mensagem poética é de autoria de Vinícius de Moraes, espírito, ditada a médium Dora Encontre. Vinícius de Moraes, carioca, poeta, músico, que por muitos anos esteve radicado na Bahia, sempre escreveu versos e compôs letras musicais enaltecendo o amor. Vinícius de Moraes, espírito, nos oferece um texto em cuja mensagem verificamos que ele permanece exaltando o amor. Na primeira estrofe ele nos fala: do amor que tive, não direi palavra, e por aí vai. Na segunda estrofe, ele faz referência à música, aos cantos. Dos cantos que cantei, não direi nada, e segue adiante. Mas é na terceira e última estrofe que o poeta confessa seu desapontamento ante a nova realidade pós-morte. Tudo isso nos dá a entender que, muito embora tenha escrito sobre o amor, cantado o amor, possivelmente Vinícius não conseguiu aplicá-lo à vida cotidiana como deveria, e também não atentou para a existência e a importância da vida espiritual paralela à vida física, pois confessa o seu remorso ao tomar consciência de que a vida continua além do portal da morte. Não apenas Vinícius de Moraes,
mas tantos outros poetas, músicos, filósofos, pensadores exaltaram e exaltam o amor através dos versos, das músicas, mas nem sempre conseguem aplicá-lo através do seu conceito pleno, que nós ainda não conseguimos interiorizar, à vida cotidiana. Como sabemos, o amor é o estímulo que nutre a vida. O amor é descrito nos livros, proclamado através de poemas, cantado através de músicas, e apesar de ser o fenômeno psicológico mais procurado da história, é, na verdade, nos dias atuais, ainda o menos compreendido. Para muitos, o amor não passa de uma miragem. Muitos o procuram de forma equivocada, em lugares indevidos. Acham que ele se esconde nas grandes realizações, sem se darem conta de que ele sempre está presente nas coisas mais simples, diminutas, quase imperceptíveis. Daí o questionamento. Onde está o amor? O amor singelo, ingênuo e arrebatador, que resgata o sentido da vida e nos faz chorar, e nos faz mesmo quando temos motivos para chorar. Onde está o amor que nos faz ter esperanças em alguém, mesmo quando sofremos decepções? Quando falamos e questionamos sobre ele, amor, lembramos que o clima social da época de Jesus era o menos recomendado para se falar de amor. A miséria física e espiritual floresciam na alma dos judeus. Havia espaço apenas para se falar do ódio e da revolta contra o poder temporal. Falar de amor, ou falar sobre o amor, era um escândalo. Mas foi exatamente nesse clima que Jesus criou uma atmosfera de amor surreal. Pregou o amor verdadeiro em seu conceito pleno, exemplificou e, envoltando as paragens mais evoluídas, não nos deixou qualquer marca específica, senha o dogma religioso para identificar seus discípulos ou os seus seguidores da atualidade. Somente o amor. Afinal de contas, ele afirmara: nisto conhecereis que vós sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. O verdadeiro discípulo, irmãos, não era e não é o que errava menos, o mais ético ou mais puro. Não. Mas era aquele que amava, aquele que aprendeu a amar. Então, quando verificamos a psicosfera da atualidade, chegamos à clara conclusão de que muitos de nós que lá estivemos, muitos de nós que não demos importância à sua proposta e que agora reencarnamos, ainda não conseguimos entender verdadeiramente o conceito pleno de amor, como o ensinou e exemplificou o mestre Nazareno. E nós estamos efetivamente em uma situação muito delicada nesse momento de transição, exatamente por não termos ainda interiorizado tais conceitos, tais lições que devem ser aplicadas à vida cotidiana de cada um de nós. Quando buscamos a mentora Joana de Ângeles, em um dos seus livros da série psicológica, nos deparamos em um deles com a seguinte proposta: nós fomos criados para o amor, para a plenitude. E quando me deparei com essa afirmativa da mentora, me questionei. Me questionei diante do que eu vi Kardec levantar como questão e a espiritualidade responder-lhe
na questão de número 115 do Livro dos Espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, foi a questão montada por Kardec. Possivelmente, analisando a postura dos homens de sua época, uns já comprometidos com o bem, em ajudar e socorrer o próximo, em fazer com que o bem avançasse para que já tivéssemos naquela época uma psicosfera respirável. Porém, outros, já comprometidos com o mal, com a maldade, com o rancor e com a vingança. A espiritualidade responde a Kardec de maneira objetiva. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem ciência. Deu a cada um uma missão com o fim de os esclarecer, fazê-los progredir e os aproximar dele. Não seria uma incoerência? A mentora nos afirma que fomos criados para o amor, para a plenitude. Mas a espiritualidade nos afirma, respondendo a Kardec, que fomos criados simples e ignorantes. De que forma nós conseguiremos avançar para atingir esse patamar do verdadeiro amor e da plenitude? Todos nós sabemos, vocês estudiosos desta casa espírita sabem, que fomos criados com uma identificação, princípio inteligente, que teve a possibilidade de avançar através de centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases. A fase da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas. A partir daí, tornou-se espírito, com a capacidade de pensar, de agir livremente, de traçar a sua rota evolutiva, se assim o desejasse, porque a partir daí também passou a ter à disposição uma arma que é considerada perigosíssima, que é o chamado livre-arbítrio. E, utilizando-se dele, aqui estamos nós, cada um construindo através de várias experiências físicas o seu próprio destino e, na maioria das vezes, não colocando em prática a proposta que está fundamentada no verdadeiro amor, que nos foi ensinado pelo Mestre Nazareno e que nós desprezamos até então. Diante disso, não poderíamos esperar um momento como o de agora. Não. Estamos às voltas com as lágrimas, com as dores, com as partidas, porque ainda não conseguimos interiorizar e colocar em prática as propostas contidas no Evangelho do Mestre Nazareno. E ele nos disse claramente: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Onde a novidade de tal mandamento, irmãos? Porventura o Evangelho não é, em síntese, a apologia do amor? Mas a novidade está exatamente no modo de amar. Jesus não só prescreveu o amor, mas também a maneira de amar, dizendo: amai-vos como eu vos amei. Ou seja, da mesma forma, da mesma maneira, com a mesma entrega, com a mesma doação. Já fazemos isto? Claro que não, irmãos. Não poderíamos tapar o sol com uma peneira. Não poderíamos esconder a realidade na qual estamos e que nós teremos de cobrar de quem? De Deus? Do vizinho? Do familiar? Não. Cada um de nós tem a sua parcela, porque ainda não nos modificamos. Quando ele propôs: amai uns aos outros como eu vos amei, mostrou retamente o caminho que nós deveríamos seguir, palmilhar, para que tivéssemos um futuro menos doloroso
menos sofrido, porque a vida, em qualquer aspecto que se nos apresente, é sempre expressão de amor, mesmo que não concordemos, mesmo que não nos pareça. Porque o amor é um atributo inseparável da vida. E à medida que ela evolve, que ela evolui para planos mais elevados, o amor transcende, assumindo modalidades várias. Todos sabem que a palavra amar é um verbo. E o verbo amar tem muitos paradigmas, irmãos. A fera ama, os animais inferiores amam, porém com egoísmo. Neles, o amor não brilha em sua pureza, mas amam. O instinto de conservação próprio da prole predomina fortemente nos nossos irmãos animais inferiores. E verificamos no homem da atualidade, vestígios desse instinto. Porque senão, as manchetes sangrentas que aí estão teriam sido provocadas por animais inferiores. Mas não, são provocadas pelo homem, por um ser pensante, por um princípio inteligente que tornou-se espírito e conseguiu adquirir a consciência e a inteligência humanas. É o homem que comete o feminicídio, e muitos deles afirmando que o faz em nome do amor. Mas que tipo de amor? Quem ama, preserva. Quem conseguiu entender o conceito pleno de amor, defende, protege, enfim, faz todo e qualquer sacrifício em prol de quem ama. Jesus amou incondicionalmente a todos. Amor sem ser amado, nem correspondido no amor. Amor a amigos e a inimigos, a bons e maus, a puros e a crápulas. E nos falou abertamente sobre a soberania do amor, porque o amor é soberano. No amor encontram-se as leis e os profetas, dizem os evangelhos. Podemos então classificá-lo como amor humano e amor divino. O amor humano não é ainda a expressão do verdadeiro amor. Já o amor divino paira acima da razão, desconhece motivos, barreiras, desconhece raciocínios de qualquer espécie. Jesus ensinou e exemplificou o amor divino. E na proposta do amor divino que ele ensinou e exemplificou, eis que ele nos envia uma proposta desafiadora. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos maldizem e perseguem. Meus irmãos, qual a razão humana que nos aconselha a amar o inimigo? Nenhuma ou quase nenhuma. A orar pelos que nos maldizem, perseguem, maltratam, desafiam. Nenhuma razão humana praticamente nos aconselha a colocar em prática tal lição. Como entender este outro preceito atrelado ao primeiro? Aquele que vos bater na face direita, oferecerem também à esquerda. Ora, meus irmãos, tais mandamentos não se curvam à nossa lógica, não, à nossa razão, porque são mandamentos do amor, e o amor sobrepuja a todo entendimento pela sua soberania. Por isso, Cristo nos falou sobre a soberania do amor. Mas diante do quadro no qual estamos, diante do momento crucial de transição, nós que não aprendemos lá atrás e que até então não demonstramos muito interesse em aprender o verdadeiro conceito, o conceito pleno da palavra amar, o que teremos que fazer? Ora, buscar mais do que nunca as lições contidas em o Evangelho do Cristo. É a saída do momento. Nós que estamos distanciados, muitos de nós, do Criador.
nós que estamos distanciados do próprio Mestre Nazareno, temos que aproveitar o tempo que nos resta e tentar entender agora, pelo menos, ou começar a fazê-lo, o que significa, qual o teor das lições contidas no Evangelho do Cristo. E o nobre espírito Emmanuel, o nobre espírito guia do querido médio Chico Xavier, nos afirma em uma de suas lições: o Evangelho será pregado a todos os povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Ora, meus irmãos, duas expressões nos chamam a atenção na proposta de Emmanuel: a palavra compreender e fins superiores da vida. Até então, está provado que nós não compreendemos as lições do Evangelho do Cristo, porque senão a psicosfera do planeta evidentemente seria outra. E se não compreendemos, ainda não alcançamos os fins superiores da vida para os quais fomos criados. Claro. Então, cabe-nos aproveitar o tempo que nos resta no plano físico. Não sabemos prever que tempo nos resta. E tentar entender agora as lições que estão contidas no Evangelho do Cristo. Lembrar, por exemplo, o que foi dito e anotado por Mateus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 45. Dito isso, lembramos que a história da humanidade, a chamada história mais antiga, está repleta de filósofos, legisladores, missionários, pensadores que contribuíram eficazmente para o progresso da cultura, da ética, da arte e da ciência. Escolas de pensamento multiplicaram-se através dos tempos, discutindo a melhor técnica para a aquisição da tão desejada felicidade, para a superação do sofrimento, para adquirir coragem e enfrentar as adversidades das ocorrências cotidianas. Mas o ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram as armas das gerações transatas que passavam às sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder e do esforço o indivíduo podia realizar-se, desse modo, encontrando a plenitude. Que grande equívoco! Equívoco que ainda é praticado por muitos. Mas a partir de Jesus, o vencedor é aquele que supera a sua inferioridade moral, que se apequena para que os outros cresçam e também possam se desenvolver. Para tanto, outro método não existe além e fora do amor. A antiga recomendação de amar apenas a quem ama tinha um caráter de retribuição, de pagamento, e que não se submete ao sentimento afetuoso. Por que odiar o inimigo se ele perdeu o endereço de si mesmo, sendo um necessitado, alguém que está enfermo da alma? Quando se odeia a quem odeia, ambos encontram-se no abismo do desequilíbrio emocional, irmãos. Portanto, é inadiável a necessidade de amar seu inimigo, não lhe devolvendo o mal que nos fez, não sintonizando com a sua aberração temperamental, não descendo aos níveis inferiores do primitivismo, do qual já saímos e de onde ele ainda se encontra. Jesus, sabiamente, propôs o amor aos inimigos, propôs fazer-lhe todo o bem que esteja ao nosso alcance
e revolucionou o pensamento do futuro. Aí, quando afirmamos que temos que buscar as lições contidas no Evangelho do Cristo, se abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, e que não pode ser deixada de lado ou ser tida como um livro de cabeceira. Não, irmãos. Livro de cabeceira, como se afirma popularmente, é aquele que nós colocamos lá e que, vez por outra, até que o sono nos envolva, buscamos abri-lo aleatoriamente para tentar ler alguma coisa. As obras da codificação kardeciana, que para muitos que se dizem modernos estão superadas, estão atualíssimas, irmãos. E a casa espírita, que fecha seus olhos a tais obras, estará comprometendo-se com a própria doutrina dos espíritos que diz defender e propagar. Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12º, nos deparamos logo com o seu título: Amai os vossos inimigos. Um capítulo que é composto por 6 itens, com seus subtítulos. E, rapidamente, chamamos a atenção dos irmãos para 3. Retribuir o mal com o bem, inimigos desencarnados, a vingança e o ódio. Ora, o princípio da caridade é a prática do amor ao próximo. Amar os inimigos é exatamente a mais sublime aplicação desse princípio. Quando Cristo fez a proposta de que amássemos aos nossos inimigos, qual o sentido da palavra amar em tal desafio? Ora, Jesus não pretendeu estabelecer que tivéssemos ou que tenhamos pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário, a ternura que temos por um amigo. Não. A confiança é impossível. A expansão da amizade, não. Porém, logo em seguida, nos dá a regra, nos mostra a lição que deveremos aprender para que consigamos amar os inimigos. Amar os inimigos significa não guardar ódio nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes o mal que nos causou. É desejar-lhes o bem e não o mal. Abster-se de tudo que possa prejudicá-lo. Porque, se não tentarmos, enquanto estamos no plano físico, a proposta de conciliação, a proposta de tentar quebrar as barreiras, possivelmente, poderemos nos deparar mais adiante com os chamados inimigos desencarnados. Aquele que, enquanto em vida física, teve algum desencontro com alguém que desencarna recheado de mágoa, de rancor, de desejo de vingança, porque a morte apenas nos livra da presença material, irmãos. Então, podemos ser perseguidos através do ódio, do desejo de vingança, por espíritos que aqui estiveram, que conviveram conosco, que tiveram algum desencontro, que desencarnaram e que, elevando, gravado no perispírito, todo esse tipo de rancor, todo esse tipo de marca, deseja efetivamente nos reencontrar. E, de repente, nos encontrar. Então, poderemos afirmar que pode-se ter inimigos na vida física, como entre os desencarnados. Os inimigos desencarnados manifestam-se inicialmente através da influenciação simples, como vocês sabem, como bons estudiosos que são da doutrina, que, se não trabalhada, tornar-se-á obsessão, que, se não cuidada, tornar-se-á subjugação. E a vingança e o ódio faz parte dos costumes bárbaros. Costumes bárbaros que não desapareceram ante o avanço de tanta tecnologia, de tanta ciência, de tanta modernidade. Não.
significa certo atraso, ou certo estado de atraso dos homens. Vingar-se é totalmente contrário à proposta: perdoai aos vossos inimigos. Porque a vingança é uma inspiração funesta, inflamada pela paixão, pela cólera e pelo ódio. A vingança e o ódio são costumes selvagens que não desapareceram do planeta, infelizmente, mesmo diante de tanto avanço tecnológico, científico, de tantas pesquisas, do avanço das artes e das comunicações. Se vocês estiverem... terminou, não, filha? Vai levar direto? Hein? Se vocês estiverem questionando como superar tais desafios, já nos aproximando do final, lembramos de um convite que nos foi feito pelo Mestre, que continua de pé. Vinde a mim. O vinde a mim, todos vós que vos achais oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Não se trata de um milagre, mas de efeito positivo de uma lei natural. E a lei por excelência é o amor. O chamamento de Jesus, vinde a mim, é o apelo do amor. O vinde a mim significa, portanto, ide vós, ide uns aos outros, amai-vos mutuamente. Parece paradoxal, mas é a expressão da verdade. Porque vemos em cada irmão, nos dias atuais ainda, um competidor a aniquilar, um inimigo a ser vencido. E enquanto procedermos assim, haveremos de suportar a cada dia os males que nos afligem e perseguem e continuar questionando o porquê. Amai os vossos inimigos, irmãos. Faz parte da grande lei de solidariedade e da fraternidade universais. Não há como negar-se ser o amor a realidade mais pungente da vida. E Jesus sintetizou todo o código da sua doutrina no amor. No amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Portanto, amar, irmãos, é o grande desafio. Amor-terapia, eis a proposta de Jesus. Dele, que naquela tarde, fitando por vida a humanidade sangrenta e dorida, reuniu os companheiros para os ensinar. E João, no capítulo 14 das Boas Novas, anotou com fidelidade e emoção: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquela condicional do amor se realizaria no futuro. Como, escutando a interrogação sem palavras que permanecia na mente de todos os seus companheiros, ele reafirmou: eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Era uma promessa que foi cumprida. E ele afirmaria: não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Era a promessa do Cristo, que iria cumprir-se a terra. Apesar do horror da guerra, primeiro em solo francês, enquanto o céu se movia, Montesquieu, Robespierre, Jacques Rousseau d'Alembert incitavam a morte aos reis. Em seguida, Bonaparte, na Espanha, Portugal, Prússia, Alemanha, Itália, Rússia, explodir seus canhões, fizera-se ditador. Ao invés de fraternidade, liberdade e igualdade, impunha ódio e aflições. E o pensamento parara. Impotente em face à morte, não via a ciência o norte além da matéria impura. Religião era um sonho, e a pobre filosofia nas trevas se debatia sem escapar da clausura. E a humanidade gemia. Mas sobre o mundo trevoso, descera gênio bondoso enviado por Jesus. Morrera Napoleão, e Kardec, à meia-idade, com espírito verdade das trevas arranca a luz. E os mensageiros do Cristo,
a Kardec vinculados, gritavam de todos os lados: somos o elo perdido. Vasto horizonte se abrira, com Kardec eu me profundo, ao mostrar um novo mundo, apenas antes sentido. Velhas leis e velhos dogmas enterraram-se no abismo, ganha o mundo o espiritismo, a mais sublime verdade. Descoberto o elo perdido, a fé uniu-se à razão, ciência à religião, e o homem à divindade. Era a própria voz do Cristo, de novo acordando a terra. Não mais opressão e guerra, discórdia de nem rancor. Minha doutrina é bem clara. Perdoa ao teu inimigo, recolhe o triste mendigo, espalha bondade e amor. Avante, espíritas, avante. É como Kardec grita, que esta doutrina bendita é luz, é renovação. E onde quer que estiveres, proclama a grande verdade, que fora da caridade não pode haver salvação. Castro Alves, Espírito, luz e paz para todos. Meus irmãos, desculpem o transtorno em razão, efetivamente, de um problema técnico. Eu desejo muita paz para vocês e agradeço o convite honrado que me fizeram.